Resiliência é um termo da matemática, emprestado pela psiquiatria, pela psicologia, que significa o seguinte: é eu pegar e colocar uma pressão, uma força num corpo. Ele pode até curvar, mas depois que passa, ele volta para a forma de antes, a forma original. Tem corpo com alta resiliência e tem corpo com baixa resiliência, que eu faço a pressão, essa força, e ele não mais volta para o original. De certa forma, a pressão deformou aquele corpo. Isso é o que você deve entender na vida, que estando na vida e lidando com as pressões do dia a dia, eu estou muitas vezes me curvando diante daquela pressão, sofrendo as consequências daquilo, mas eu volto a ser quem eu era antes, eu volto a ser alguém com um comportamento, com um jeito de ser, ou eu passo a ser alguém deformado na vida. Tem gente, e eu quero aprimorar ainda mais, aprofundar ainda mais esse conceito, que na física, na matemática, a ideia é eu ponho uma força e volta ao que era antes. Na vida humana, eu coloco uma força, a pessoa pode até se curvar, mas quando ela volta não como era antes. Ela volta ainda melhor, volta com mais experiência, com mais capacidade de lidar com os problemas da vida. As dificuldades pode ser um palco para o meu aprendizado. Eu posso, em meio às dificuldades, não só apenas não me deformar e continuar o resto da minha vida em deformação, culpando ao que aconteceu, mas eu também posso não apenas não me deformar, eu posso voltar ainda mais forte, ainda com mais capacidade de enfrentar a vida. 3 pontos são muito importantes quando se fala de resiliência. O primeiro é a flexibilidade, o quanto de flexibilização eu tenho na minha vida. Vou dar um outro exemplo. Eu pego essa régua aqui que ela é flexível. É dado uma pressão, ela consegue ter um ajuste de acordo com a pressão que é colocada. Então, em meio aos ajustes, a capacidade dela, ela pode se acomodar, se adaptar. Tem pessoas que conseguem se adaptar porque tem uma flexibilização cognitiva melhor. Tem pessoas que são mais rígidas e aí ela pode até ter algum tipo de mudança na forma, mas é uma mudança muito pequena, muito cheia de resistência. Ela é dura, daqui a pouco pode quebrar. Pessoas pouco flexíveis sofrem muito. Pessoas pouco flexíveis são aquelas que dizem que elas não aceitam mudanças, que tem que ser do jeito delas, que elas estão presas a raízes antigas, a ideias que só elas mantêm, mas elas querem que sejam daquele jeito. E é muito importante a gente desenvolver essa flexibilização cognitiva, de entender que eu posso sim, apesar de pensar diferente, apesar de viver diferente, eu posso sim me adaptar, que é o segundo ponto. Em meio a essa flexibilização, eu posso sim agora me adaptar a um novo cenário da vida. E eu me adaptando nesse novo momento da vida, em que eu estou em meio a problemas, a dificuldades, eu vou continuando a formar relacionamentos, a dar passos significativos para a minha construção, mesmo em meio às dificuldades. Então a flexibilização cognitiva é muito boa, para eu ter uma boa resiliência, a adaptação também é muito boa. Eu tenho que ter essa capacidade de me adaptar. E um terceiro ponto é a persistência. Eu me flexibilizo na vida, eu me adapto a inúmeras situações, porque eu sei ler, eu sei fazer uma leitura do cenário e ver que, embora esteja difícil, eu estou crescendo, embora estejam muitas portas sendo fechadas, eu estou tendo a capacidade de abrir portas internas e crescer em meio às dificuldades, e por isso eu persisto. E eu persisto para que haja em mim
um desenvolvimento ainda mais profundo em meio às dificuldades. Então, ter resiliência precisa, para que você desenvolva a sua resiliência, você precisa se permitir se flexibilizar, para que você se adapte a novos cenários da vida, e muitas vezes podem demorar, mas enquanto você estiver nesse processo de dificuldade, persista em ser, em crescer, em buscar aprender o tempo todo. Isto é ter resiliência. Resiliência é você sentir, mas seguir. E seguir crescendo. Entendendo que por mais que existam forças que queiram me prejudicar, que queiram me destruir, eu vou estar me construindo em todo o tempo. O seu objetivo não é evitar problemas, não é fugir de problemas. É você olhar para a vida com o coração aberto para um aprendizado, com a ideia, com a convicção, com a decisão de que você, em meio às dificuldades, você continuará se construindo. Isso é ter resiliência. E eu quero que você desenvolva a sua resiliência.